E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Kowaleski e hoje vamos falar sobre o Reino de Deus. Acompanha comigo aí, beleza? Então galera, vamos para o vídeo, né? Falando sobre o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus, né, cara? Aquilo que a gente lê nos Evangelhos, Jesus falando para nós sobre o Reino de Deus. Vou citar alguns versículos aqui, claramente, né? Jesus falando o que é o Reino de Deus, como que é o Reino de Deus. E uma coisa já fala, né? Que Jesus fala em Mateus, né, capítulo 6, versículo 33, para a gente buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então, o que essas demais coisas, por que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus? E o que é, né, como eu disse, né, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é algo visível, é algo que nós sentimos aqui na Terra, não é algo que possamos apalpá-lo, não é algo para esse mundo físico, é algo espiritual. O reino de Deus é espiritual. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus somos nós, somos corpo de Cristo. Nós formamos o reino de Deus com Cristo, com Deus. O que Jesus fez aqui na Terra quando ele estava aqui? Ele pregou o Evangelho e foi o embaixador do reino, né? Ele é o embaixador do reino, nós somos embaixadores do reino. Ele veio aqui implementar o reino de Deus para nós. Ele veio implementar no meio da sociedade, das pessoas, o reino de Deus. E todo o reino tem a sua cultura, todo o reino tem o seu modo de agir. Então Jesus, com a sua vida, ele demonstrou como a gente deve viver, o que a gente tem que fazer, qual é a nossa cultura. A cultura que vem dos céus, que vem de Deus, é justiça, é paz, é alegria. Paulo cita isso em Romanos, se não me engano, no capítulo 14, ele fala que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito. Isso vem do Espírito Santo que habita em nós, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que creem em Jesus, têm o Espírito Santo, aqueles que foram batizados, se batizaram no Espírito Santo. Então, a justiça que está no Espírito, a paz que está no Espírito e a alegria que está no Espírito, não são coisas que vêm do mundo, que o mundo nos oferece, são coisas passageiras, mas são coisas eternas. É uma paz verdadeira, é a paz que excede todo entendimento, é a alegria no Espírito, aquela alegria verdadeira, não é momentânea, não é uma alegria que provém de conquista ou de algo, mas é uma alegria no Espírito, e é a justiça de Deus, a justiça que Ele faz aqui conosco. Nós somos justos, nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Jesus fala, busque primeiramente o reino. Você está buscando o reino primeiramente? Ou você está se preocupando com as outras coisas? Jesus cita aqui nos versículos anteriores: por que andais ansiosos? Por que você está ansioso? Será por causa de uma enfermidade? Por causa de algum problema na sua família? Um problema no seu interior? Um problema emocional? Por que você está ansioso? Por que andar ansiosos com o que de beber, com o que de comer, com o que vestir? Jesus fala isso. Fala isso aos discípulos, fala isso às pessoas. Vejam os pássaros no céu. Eles não têm casa, eles não têm o que comer, eles não guardam alimento. Mas Deus cuida deles, porque é a criação, é a criatura de Deus. Ainda mais vocês, que são filhos. Deus não vai cuidar? Deus não vai prover o alimento? Deus não vai prover a moradia? Não vai prover o que vestir? Por isso que Jesus fala, busque, pois primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Não a justiça do humano, a justiça própria, a justiça de Deus. Ele que é justo, Ele que vai fazer as coisas, Ele que vai fazer a justiça. As demais coisas serão acrescentadas.
tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, Deus, como nosso Pai, Ele sabe muito bem o que você precisa. Ele vai acrescentar isso na sua vida, Ele vai fazer. Se você quer ter uma família, você quer ter filhos, você quer casar, você quer ter aquele emprego que você sonha, ter uma oportunidade na sua vida, ter uma empresa, poder viajar, não sei, o que você deseja, o que você sonha, aquilo que está dentro da vontade de Deus, Ele vai fazer. Se Ele te prometeu ainda, Ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Mas primeiramente devemos buscar o reino primeiramente. Não andar ansiosos com as outras coisas. Ah, Deus, mas eu tenho muito problema na minha vida. Ah, Deus, eu tenho conta para pagar. Eu não consigo ter paz. É problema na minha família. É discussão. É não sei o que. Meu relacionamento não vai bem. Deus, me ajuda. Sim, você tem que orar por ajuda a Deus. Com certeza. Você tem que orar por ajuda a Deus. Mas será que você está buscando o reino verdadeiramente? Será que você está deixando esses problemas, essas preocupações tomar conta no seu coração? E esquecer daquilo que Deus nos ordenou a fazer? Que é pregar o evangelho? Que é aqui como Jesus fala, buscar o reino? Você pode me perguntar, mas como que é esse buscar o reino? O que é implementar o reino? Como que eu faço isso? Cara, leia os evangelhos. Jesus, tome ele como exemplo. Ele é o exemplo. Na Bíblia fala que ele é o filho primogênito. Ele é o exemplo de todos nós. Ele é o exemplo para a gente viver. O que a gente tem que fazer. O que Jesus fez. Ele pregava o evangelho. Ele vivia isso. Diariamente ele vivia isso. Cara, você implementar o reino. O que é o reino? O que os apóstolos, né? Os discípulos que se tornaram apóstolos de Cristo. O que é um apóstolo? Isso vem dos romanos, né? Da cultura romana. O que é um apóstolo? É um soldado que era enviado para um certo povo e ali ele estudava aquela cultura, explorava aquela cultura, via como que aquele povo vivia, o que eles faziam. E ali ele implementando a cultura de Roma. O que Roma fez na época de Jesus? Eles não mandavam, o Império Romano não mandava praticamente no mundo inteiro. Eles foram implementando a cultura nos povos. O que a gente tem que fazer? Assim como os apóstolos fizeram. Assim como Paulo fez, viajou a diversos lugares pelo Evangelho. Ele estudava. Paulo fala na Bíblia que ele se fazia de fraco, se fazia de sábio, se fazia de gentil, que era aqueles que não eram judeus, né, que não era o povo judeu. Ele se fazia. Depois ele pregava o Evangelho, implementava aquela cultura do reino. O que envolve o reino de Deus? Como eu disse, é justiça, paz e alegria. No Espírito. É você promover, sabe, essa cultura no seu trabalho de justiça, de paz, de alegria. Na sua família, no seu relacionamento, na sua casa, onde você estuda, na faculdade que você estuda, na escola que você estuda, você implementar essa cultura. Você sendo um filho, um servo de Deus, você chega naquele local com uma missão. Claro que você vai viver a sua vida. Não é como você não fosse viver, não fazer amigos nem nada. Mas você tem uma missão. Você tem algo que você carrega dentro de você. Uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Um propósito que Deus colocou no seu coração. E você tem que cumprir aquilo onde você está. Tendo discernimento, sabedoria e maturidade em Deus. Para implementar o reino. Onde você estiver. Então reflita sobre isso. Busque o reino de Deus. Jesus fala, olha, interessante, em João, capítulo 3, do versículo 3 até o 6. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele estava conversando com Nicodemos, né? Nicodemos chegou até ele e perguntou como faz, né? Ele ficou curioso, né, com o que Jesus estava fazendo. E perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Eu falei, é um reino invisível, mas nós que estamos em Cristo, que nos batizamos, temos o Espírito Santo em nós, a gente vê o reino de Deus, mas não com nossos olhos humanos, os olhos espirituais, a gente enxerga nas pessoas. Em Marcos, Jesus fala também, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem ele passa a foice porque chegou a colheita. Jesus está explicando como que funciona o reino de Deus. É você plantar aquela semente no coração daquela pessoa e aquilo vai crescendo, vai germinando e vai alcançando mais e mais pessoas. Até que vem um dia da colheita, que é o dia do Senhor, o dia que ele vai voltar. Em Lucas, Jesus cita também isso. Como se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda, que um homem semeou em uma horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mas uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Você vê, é uma semente, é algo pequeno, é uma mensagem, uma palavra que você diz a alguém, e aquilo vai crescer, que provém de Deus. Assim o reino de Deus cresce, e assim é o reino de Deus, é nas pessoas, é em nós. É a família, é o corpo, é a igreja de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Busque o reino. Você tem que ter essa vontade de pregar o evangelho, de querer viver isso, viver para Deus. Que Deus possa, tocar o teu coração, que você possa ter essa fome, essa sede de viver para Ele, de pregar o evangelho com tudo que você tem, tudo que você é. Viva o reino de Deus. Estabeleça, seja o embaixador do reino, da cultura do reino. Busque a Ele. Ele te guiará, Ele te falará o que você tem que fazer. E você viverá uma vida extraordinária, cara. Uma vida cheia da presença de Deus. É isso, meu irmão. Busque o reino. Fique com Deus. Deus te abençoe, beleza? E não se esquece, deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Compartilha comigo o que Deus falou contigo. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer ver aqui no canal falando, alguma dúvida, algum feedback também sobre o vídeo, beleza? Fique com Deus e é nóis!